Há histórias que o tempo tenta apagar, mas que o destino insiste em contar. Marta tinha 67 anos quando encontrou aquela carta. Uma carta que havia sido escrita 40 anos antes. Uma carta que nunca foi enviada. Uma carta que mudaria tudo. Era uma tarde chuvosa de junho quando ela decidiu fazer aquela limpeza. A casa precisava ser esvaziada. Depois de 3 anos da morte de Antônio, seu marido por 35 anos, Marta finalmente havia reunido coragem para vender a antiga residência e se mudar para um apartamento menor. As gavetas guardavam décadas de memórias, fotografias esmaecidas, recibos amarelados, objetos que um dia tiveram significado e agora eram apenas vestígios de uma vida vivida. Foi no fundo da terceira gaveta do guarda-roupa do quarto de hóspedes, aquele quarto que ninguém usava há anos, que ela encontrou. Suas mãos tremeram, não pelo peso do papel, mas pelo peso daquele nome, Roberto, um nome que ela não ouvia há 4 décadas, um nome que ela havia tentado esquecer, um nome que nunca esqueceu de verdade. Para entender o que aquela carta significava, precisamos voltar no tempo, voltar para 1983, uma época em que não existiam celulares, não existia internet, não existiam mensagens instantâneas. Naquela época, se você perdesse o contato com alguém, você simplesmente perdia, para sempre. Marta tinha 27 anos. Era professora primária em uma escola do interior de Minas Gerais, cabelos castanhos longos, sorriso tímido, sonhos guardados em um caderno de poesias que ela escondia debaixo do travesseiro. Roberto tinha 29, engenheiro civil que havia chegado na cidade para coordenar a construção de uma ponte sobre o rio. Alto, cabelos escuros, mãos calejadas de quem trabalhava duro, mas olhos que tinham aquela luz que fazia Marta desviar o olhar sempre que cruzavam na praça. Eles se conheceram em uma festa junina da escola. Foi Roberto quem teve coragem de se aproximar primeiro, oferecendo a ela um pedaço de bolo de milho. A professora mais bonita da cidade não pode ficar sem comer bolo, ele disse, com aquele sorriso que fazia o coração dela acelerar. Começaram a se encontrar. Nada oficial, nada combinado, apenas acontecia. Ele passava em frente à escola na hora do recreio. Ela casualmente estava na praça nos domingos, quando ele caminhava depois do almoço. Conversavam sobre tudo. Sobre os sonhos dele de construir não apenas pontes de concreto, mas pontes entre pessoas. Sobre os poemas que ela escrevia e nunca mostrava para ninguém. Sobre as estrelas que ambos olhavam das suas janelas antes de dormir. Foram 6 meses, 6 meses de olhares que diziam mais do que 1000 palavras, 6 meses de mãos que se roçavam sem querer e faziam o mundo parar por um segundo. Mas Roberto nunca disse, nunca falou sobre o que sentia. E Marta, criada naquela época em que moças de família não tomavam a iniciativa, apenas esperava. Esperava que ele dissesse, esperava que ele pedisse, esperava, até que um dia ele simplesmente não apareceu mais. A obra da ponte havia terminado. Roberto tinha sido transferido para São Paulo. Ninguém sabia exatamente para onde. Não houve despedida, não houve explicação, apenas silêncio. Marta esperou. Esperou uma carta que nunca chegou. Esperou um telefonema que nunca tocou. 2 anos depois, conheceu Antônio. Homem bom, trabalhador, confiável. Não fazia seu coração acelerar como Roberto fazia, mas oferecia estabilidade. Oferecia futuro, oferecia presença. E Marta se casou. Construiu uma vida. Teve uma filha. Foi feliz, da forma que era possível ser feliz quando uma parte do seu coração ainda estava parada naquele banco de praça, esperando alguém que nunca mais voltou. E ali estava ela, 67 anos, viúva há 3 anos, segurando nas mãos uma carta escrita há 40 anos por um homem que ela forçou-se a esquecer. Com dedos trêmulos, Marta abriu o envelope. O papel estava amarelado pelo tempo.
A tinta havia desbotado em alguns pontos, mas as palavras ainda estavam lá, fortes, vivas, dolorosas. Minha querida Marta, escrevo esta carta com o coração partido e as mãos tremendo. Amanhã irei embora para São Paulo e não tenho coragem de me despedir pessoalmente, porque sei que, se eu olhar nos seus olhos, não terei forças para partir. Preciso que você saiba que estes foram os 6 meses mais felizes da minha vida. Cada conversa, cada olhar, cada minuto ao seu lado foi um presente que guardarei para sempre. Eu te amo, Marta. Amo do jeito mais verdadeiro que existe, mas não posso ficar. Meu pai está doente. Minha mãe precisa de mim. Minha família inteira depende do salário que vou ganhar em São Paulo. Pensei em te pedir para ir comigo. Mas o que eu tenho para oferecer? Um quarto alugado? Uma vida de incertezas? Você merece mais, merece estabilidade. Por isso, vou embora sem dizer adeus, porque eu te amo demais para te oferecer menos do que você merece. Se um dia a vida nos der outra chance, prometo que não vou desperdiçar. Prometo que vou ser corajoso o suficiente para segurar sua mão e nunca mais soltar. Enquanto isso, saiba que onde quer que eu esteja, estarei pensando em você. Sempre, com todo o meu amor, Roberto. Marta não conseguia parar de chorar. 40 anos. 40 anos ela tinha culpado Roberto por ter desaparecido sem explicações. 40 anos ela tinha construído uma história na cabeça de que ele não ligava, de que tinha sido apenas uma diversão passageira. E agora descobria que ele tinha amado, que tinha escrito, que tinha explicado. Mas por que aquela carta estava ali, na casa dela? Se ele tinha escrito, por que nunca tinha enviado? Foi então que ela percebeu. O envelope tinha endereço, tinha selo, tinha tudo. Estava pronto para ser enviado. Mas no canto superior direito, com uma letra diferente, uma letra que Marta reconheceu na hora, estava escrito a lápis, bem fraco, não entregar. Aquela era a letra de Antônio, seu falecido marido. O mundo de Marta desmoronou naquele momento. Não apenas pelo que a carta revelava sobre Roberto, mas pelo que ela revelava sobre Antônio. Seu marido tinha interceptado a carta, tinha visto, tinha lido e tinha decidido esconder. As perguntas explodiam na cabeça dela. Quando Antônio tinha encontrado aquela carta, como? Por quê? Ele sabia de Roberto, sabia que ela tinha amado outro homem antes dele? E a pior de todas as perguntas, seu casamento tinha sido uma mentira? Marta levantou do chão. Precisava entender. Vasculhou a gaveta onde havia encontrado a carta. No fundo, dentro de uma caixa de sapatos velha, encontrou mais coisas. Cartas, 5 cartas, todas de Roberto, todas com o mesmo não entregar escrito a lápis. Roberto tinha tentado, não uma vez, 5 vezes. Durante um ano inteiro, ele tinha enviado cartas. E Antônio tinha escondido todas. Naquelas cartas, Roberto contava sobre São Paulo, sobre como tinha conseguido um emprego melhor, sobre como tinha economizado dinheiro. A última carta era diferente. Era curta. Dizia apenas: Marta, já enviei 5 cartas e nenhuma resposta. Entendo a mensagem. Entendo que você seguiu em frente. Só queria que soubesse que eu tentei. Desejo toda a felicidade do mundo para você. Sempre, Roberto. Marta se sentou na cama que havia dividido com Antônio por 35 anos. Olhou para o lado vazio onde ele costumava dormir. Parte dela sentia raiva. Como ele pôde? Como ele pôde tomar essa decisão por ela? Roubar sua chance de escolher? Mas outra parte lembrava. Lembrava que Antônio tinha sido um bom homem, presente, fiel. Lembrava dos cafés da manhã que ele preparava nos domingos, das mãos dele segurando a dela quando a filha deles nasceu, do jeito como ele cuidou dela quando ficou doente. Antônio não tinha sido Roberto, nunca fez seu coração acelerar daquela forma, mas tinha estado lá, todos os dias, todos os anos, e agora ele não estava mais. E ela descobria isso. Marta chorou por horas. Chorou pelo amor que perdeu.
Chorou pelo marido que a traiu, mas também a amou. Chorou por todas as vidas que poderia ter vivido e não viveu. Levou 3 semanas para Marta reunir coragem. 3 semanas olhando aquelas cartas. 3 semanas se perguntando. 3 semanas decidindo. Ela pegou o telefone. Ligou para uma amiga que ainda morava na cidade onde conheceu Roberto. Pediu ajuda e depois de 2 semanas de buscas, conseguiu um endereço em São Paulo. Roberto Silva, engenheiro civil aposentado. Seu coração disparou como não disparava há 40 anos. Marta não pensou muito. Se pensasse muito, desistiria. Então, simplesmente foi. Comprou uma passagem de ônibus para São Paulo. Durante as 7 horas de viagem, praticou 1000 vezes o que diria. O que você diz para alguém depois de 40 anos? Como você explica que acabou de descobrir que ele te amava, que ele tentou, que você nunca soube? O endereço levava a um prédio simples em um bairro tranquilo de São Paulo. 3º andar, apartamento 32. Marta subiu as escadas devagar. Cada degrau era uma década, cada andar era uma vida inteira. Parou em frente à porta, respirou fundo e tocou a campainha. A porta se abriu e ali estava ele, Roberto, 40 anos mais velho. Cabelos brancos, rugas ao redor dos olhos, mas aquele olhar era o mesmo. Por 5 segundos, que pareceram 5 eternidades, nenhum dos dois disse nada. Apenas se olharam. Então Roberto sussurrou com voz trêmula. Marta, ela não conseguiu falar. Apenas acenou com a cabeça, lágrimas escorrendo. Você recebeu minhas cartas? Ele perguntou, voz quebrando. Só agora, ela respondeu, voz embargada. Só agora, Roberto, 40 anos depois. Então, algo aconteceu. Algo que nem o tempo, nem a distância, nem 4 décadas conseguiram apagar. Roberto estendeu a mesma mão que tinha roçado na dela 40 anos atrás. E Marta segurou. Segurou com força. Segurou como deveria ter segurado há tanto tempo. Entre, ele disse. Temos 40 anos para conversar. Eles conversaram a tarde inteira, e a noite inteira, e o dia seguinte. Roberto contou sobre sua vida. Tinha se casado também. Um casamento tranquilo com uma mulher boa, que havia falecido há 5 anos. Não tiveram filhos. Marta contou sobre Antônio, sobre a filha, sobre a vida que construiu. E então, com voz trêmula, contou sobre as cartas, sobre como tinha descoberto, sobre como nunca tinha recebido. Roberto chorou. Chorou por todas as cartas que escreveu achando que ela não ligava. Mas então ele pegou as mãos dela novamente e disse algo que Marta levaria para sempre no coração. Marta, perdemos 40 anos. Isso é verdade, mas sabe o que descobri vivendo tudo isso? Que o amor verdadeiro não morre. Não importa quanto tempo passe, não importa quantas vidas vivamos, quando é real, ele fica ali, esperando, como uma semente que espera a primavera para florescer. Hoje temos 67 e 69 anos, mas ainda temos tempo, ainda temos agora, e agora é o que importa. E ele tinha razão. Marta poderia ficar presa no passado, poderia ficar com raiva de Antônio, poderia lamentar os 40 anos perdidos, ou poderia escolher viver o tempo que tinha. 3 meses depois, Marta se mudou para São Paulo, não para morar com Roberto, afinal, ambos eram de uma época em que as coisas se faziam com calma, mas para um apartamento no mesmo prédio, 2 andares abaixo. Eles passavam os dias juntos, caminhavam no parque, tomavam café na padaria da esquina, iam ao cinema, cozinhavam juntos, liam livros um para o outro, faziam tudo aquilo que não puderam fazer 40 anos atrás. 1 ano depois, em uma tarde de domingo, Roberto levou Marta de volta àquela cidade do interior de Minas Gerais. Foram até a praça, até aquele banco onde tudo começou. Sentaram lado a lado, assim como 41 anos atrás, mas dessa vez Roberto segurou a mão dela sem medo, sem ter que esconder,
sem ter que partir. Você sabe, Roberto disse, que eu venho aqui todo ano. Todo ano, no mesmo dia em que nos conhecemos, eu venho sentar neste banco. E fico pensando, e se? E agora, Marta respondeu, apertando a mão dele, não precisa mais pensar e se. Agora é e é. Há pessoas que diriam que Marta e Roberto perderam tempo, que chegaram tarde demais, que o amor aos 67 e 69 anos não é o mesmo amor aos 27 e 29. E elas estariam certas. Não é o mesmo amor, é melhor, é mais profundo. É um amor que conhece a dor e por isso valoriza a alegria. É um amor que perdeu tempo e por isso não desperdiça um segundo. É um amor que foi testado por 4 décadas de separação e venceu. Porque o verdadeiro amor não precisa ser perfeito. Não precisa acontecer no tempo certo. Não precisa seguir o roteiro que a sociedade espera. O verdadeiro amor só precisa ser verdadeiro. E às vezes, uma carta esquecida é exatamente o que precisamos para lembrar que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para o amor. Esta foi a história de Marta e Roberto. Uma história sobre segundas chances, sobre cartas esquecidas e sobre o amor que vence o tempo. Se esta história tocou seu coração, deixe um like e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes. E me conta nos comentários, você acredita em segundas chances no amor? Já viveu ou conhece alguma história parecida? Lembre-se, nunca é tarde para o amor. Nunca é tarde para recomeçar. Até a próxima história.